não acredito que você não vai ficar. Ele está dizendo que não vai poder ficar. Eu vi. Iris, mas não tem problema, não. A Iris Pelo foi menos minha colega por pouco tempo, mas foi. A Iris? Foi, né? Iris Tavares, Eu acho que foi. Se não me engano, 1 ou 2 dias lá na rádio. Lá na Band. Na Band. Aí depois foi para a Record, onde está até hoje. Isso mesmo. Bom, então vamos lá, galera. Começando mais uma edição do Papos sobre Jornalismo, nosso encontro semanal de toda segunda-feira à noite. Hoje com um convidado mais do que especial, um ex-aluno meu e da professora Paula, Rian Lobo, se formou em 2020 e está aí desde então, né, como repórter da rádio Band News e da TV Band. Então, para a gente é uma felicidade ter o Rian aqui com a gente, primeiro, porque é um grande orgulho saber que, né, nós contribuímos aí para a formação dele, né, é uma grande felicidade quando a gente vê nossos alunos alcançando espaço. Eu e a professora Paula também gostamos muito de trazer o Rian, porque nós tivemos, Rian, só para você saber, 2 ex-alunos falando de jornalismo local e de jornalismo independente, né? E você está vindo agora para falar do outro lado, né? O jornalista da grande mídia, contratado, carteirinha assinada. Então, vai ser bom que a gente vai ver os 2 lados. E é uma grande inspiração, né? A gente gosta de trazer os ex-alunos, porque, para a gente acha que é uma grande inspiração para eles, né? Principalmente da mesma faculdade. Então, é um exemplo, né? Olha, é possível, né? Tem como chegar lá, apesar de tanta dificuldade, desse cenário tão difícil que a gente está vivendo, do jornalismo, mas é possível, né? Então, Rian, antes de mais nada, a gente queria agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, e eu queria que você começasse falando um pouquinho, né, de como foi essa sua chegada na Band. Eu sei que você começou como estagiário, então começa contando aí todas essas etapas, como é que foi, se foi difícil o processo seletivo, se não foi, né, e até você chegar ao momento que você está hoje como contratado, né, como repórter mesmo da Band, tá? Vamos começar por aí. Vamos lá. Primeiramente, queria agradecer a professora Luciana, a professora Paula, aí, pelo convite de estar aqui contando um pouquinho da minha história. Eu comecei lá na Band em 2018, um pouquinho antes da eleição para presidente do Brasil, né, vencida aí pelo presidente Jair Bolsonaro. Eu estava numa aula de assessoria de imprensa com o professor Rafael Torres, que virou, por sinal, um grande amigo meu ao longo do tempo aí de experiência no jornalismo. E ele ficou sabendo que haveria uma vaga de estágio lá na Band News FM, e aí ele passou para toda a turma que estava com ele naquele momento, naquela turma, naquela aula, e falou: pessoal, mandem currículo porque eles estão tentando encontrar estagiários para seguir carreira lá na Band News FM. Aí uma galera mandou o currículo, eu mandei também, mas sabe quando você manda, você fala, acho que não vai rolar? Mas mandei da mesma forma. E logo depois eles entraram em contato comigo para ir lá na Band fazer o processo seletivo, fiz a prova escrita, fiz o material, né, gravado, de áudio, enfim, teste de voz, e aguardei um tempinho, um pouco menos de uma semana, e aí eles me chamaram para fazer o estágio lá, né? Aí veio que felicidade. Eu trabalhava em uma outra empresa no ramo de seguro, então foi um baque muito grande assim, mudar, embora realmente era o meu sonho fazer parte do jornalismo, né? Depois que eu comecei na faculdade, mas eu vim do seguro, então não tinha nada a ver. Então eu tive que me adaptar um pouquinho à nova realidade, principalmente a forma de trabalho da Band News FM, que é hard news, noticiário 24 horas, é muito puxado, muito tenso. Mas foi assim. E aí eu participei desse processo seletivo, felizmente fui selecionado, inclusive a minha coordenadora à época, ex-aluna também da Unicarioca, né, a Tayana de Oliveira, também é repórter nossa lá na Band News FM. E aí estou lá até hoje, né? Fui estagiário até março do ano passado, uma semana antes da pandemia eu fui contratado como repórter e estou lá até hoje. Que maravilha! E foi seu primeiro estágio, então, na área, né, Rian? Isso. Primeiro e único. Até isso agora... mostra, galera, como a formação de vocês é boa, né, Paula? É isso mesmo.
E, Rian, eu queria falar também com você, assim, reforçar o agradecimento por você estar aqui com a gente. E eu tenho uma curiosidade, que é uma coisa que eu estava até falando com os meus alunos de técnica de redação jornalística, né? Eu não sei se você chegou a ter essa disciplina comigo, e que eu sempre falava para os meus alunos, sempre falava não, eu sempre falo muito com os meus alunos que o que vocês estão aprendendo com a gente é o conceito, né, e o que a gente pode ajudar em termos mais básicos, mas que escrever é um processo, né? Aí o que eu quero saber com você? Primeiro, por conta de você ter tido logo o primeiro estágio e agora já está empregado, como é que foi para você esse processo de amadurecimento do texto jornalístico? E o importante, que você trabalha para dois meios, Sim. rádio e TV, né? Então, como é que foi para você esse processo? Para a gente começar a conversa. Paulo, eu te agradeço aí pelo convite mais uma vez. Essa questão do texto realmente é com a experiência mesmo. Eu cheguei lá na Band News FM sem nenhuma noção prática, né, do que era, de como bater um texto. Eu tinha a parte teórica da faculdade, mas às vezes você chega lá, aquela chefe de reportagem ou chefe do estagiário que é algo totalmente diferente, que demanda talvez uma criatividade. Aí você vem nessa diferença que eu vou comentar um pouquinho mais para frente do rádio e da TV. Mas, assim, com o tempo mesmo você vai pegando experiência, você vai abrindo, assim, horizontes de como abrir um texto, de como fazer um texto. O texto para rádio a gente sempre começa com um lead, que é com a informação mais impactante, com a TV já não. Então, assim, é um processo realmente que leva bastante tempo. Para mim, demorou um pouquinho. E até hoje, às vezes, você pega uma matéria assim que você fica, caramba, como que eu abro essa matéria? E você vai e pede um toque do chefe de reportagem, me dá um toque, como é que eu abro essa matéria? Pela experiência da pessoa ser muito maior, às vezes ela te dá um norte que você não pensou ainda. Então, vai muito da criatividade também. Então, realmente é um processo de amadurecimento, assim, devagar, você vai pegando com a experiência, mas com o tempo você vai vendo que você está evoluindo, você faz matérias, por exemplo, especiais, que você usa mais a criatividade, ou então uma matéria mais curta, de um factual, uma notícia de última hora, assim, que demanda mais, que você seja mais objetivo. Então, assim, cada circunstância, cada ocasião tem uma forma de texto, né? E a gente vai se adaptando, vai aprendendo cada vez mais com a experiência. Então, no início, sim, eu senti dificuldade, porque eu achava que eu estava fazendo o texto certo, mas eu via que o chefe corrigia totalmente diferente, às vezes queria abrir de uma outra forma o texto, começar a matéria de uma outra forma, mas com o tempo você vai pegando também, se adaptando, encontrando o seu próprio jeito de fazer texto, porque não tem uma maneira certa de fazer texto. Eu escrevo de um jeito, a Paula de outro, a Luciana de outro. Todos estão corretos, entendeu? Tendo a notícia como prioridade. São formas diferentes de contar a história, enfim. Mas isso é com o tempo mesmo. Com o tempo a gente vai desenvolvendo, vai se soltando também, se sentindo mais à vontade para escrever. Eu, particularmente, gosto de fazer matéria grande, mas no rádio não tem tanto tempo assim para fazer uma matéria, entendeu? Tendo em vista que a gente tem que incluir aí 1, 2 sonoras de 30 segundos, então teria 1 minuto e meio para fazer um texto. Às vezes, para você fazer uma matéria grande, você tem que cortar algumas partes, enfim. Eu gosto de fazer matéria grande, mas isso é questão de adaptação também. Você adapta a notícia, que tipo de notícia ao tempo que você tem, porque às vezes uma matéria não tão impactante, então você não precisa ter tanto tempo para a rádio, entendeu? Uma matéria mais curta, mais objetiva. E assim a gente vai se adaptando também, claro, com orientações das pessoas mais experientes, dos colegas lá da Band News, enfim, de qualquer emissora que seja. Agora, a outra parte é que eu senti muita dificuldade, né? No fim do ano passado, a Band fez uma integração entre rádio e TV. Todo mundo que faz rádio, né, todo repórter da rádio também faz TV agora. E o texto é completamente diferente. Por diversos motivos. Na rádio a gente sempre abre com o mais forte, o que é mais impactante, que é o lead. Na TV não necessariamente. E tem uma outra coisa que eu tenho um pouco de dificuldade também. A rádio não trabalha com imagem. A TV trabalha com imagem. Então, para você fazer o texto da rádio, você precisa estar com a história completa ali, escrita. Pode estar escrita e uma foto para ilustrar no site.
A TV não, você tem que fazer o texto baseado completamente nas imagens que você tem. Então, assim, é uma dificuldade realmente, é muita criatividade que você precisa ter, que às vezes ainda tem dificuldade, peço mesmo orientação aos chefes, que te dão abre assim, conta a história de tal pessoa, ao invés de contar o que aconteceu logo com ela. Na rádio, não, a gente já iria dizer, por exemplo, que tal pessoa está internado. Na TV, não. Fulano, cantor, compositor há tantos anos, sofreu disso. Então, são coisas bem diferentes que eu sinto ainda um pouco de dificuldade. Estou me adaptando, estou melhorando, mas assim, é um processo bem demorado mesmo. Realmente leva um pouquinho de tempo, de experiência, para a gente se sentir um pouco mais à vontade. E a câmera também, né? Que da rádio a gente não estava acostumado, mas aí tem a câmera agora te filmando para o Brasil inteiro, às vezes dá uma... A câmera sempre dá uma travada, né, Rian? E a gente está adaptando também o rádio para esse tipo de jornalismo. Né? Na rádio agora tem live, tem YouTube, tem tudo. Então a gente está se adaptando aos poucos. Eu ia te perguntar isso, Rian, porque eu sou uma ouvinte da Band News, adoro o trabalho da Band News. Eu acho que é uma das melhores rádios do Rio de Janeiro, né? Sim, concordo. Várias vezes eu vi Rian Lobo, traz aí uma informação nova, e cansei de ouvir te chamarem, você dando entrada. E a Band News, ela tem isso, né? A transmissão de alguns programas da manhã é transmitido na web, né? Ao vivo. Né? Então, não é só a rádio, né? Você também pode assistir, né? Vocês ali trabalhando, que é muito legal, viu, gente? Até uma dica que eu dou para quem pretende entrar para a rádio, para quem gosta, assistir esses vídeos, porque você vê bem a dinâmica como é, né, Rian? O apresentador, né, o locutor principal, passa a bola para vocês, e eu fico... A gente tem agora, não sei se você já teve contato, tem uma menina que está agora também como estagiária, uma morena. A Jéssica Marques? A Jéssica Marques, Ela é estagiária da TV, é produtora da TV. Mas ela entra também. Ela está entrando como produtora, exatamente, ela é produtora. Eu queria te perguntar o seguinte, Rian, que você contasse um pouquinho como primeiro, né? Quais foram as primeiras atividades que você começou a fazer e depois você foi adquirindo atividades novas, né? Tipo, já começou a fazer texto? Ou primeiro você apenas lia as notinhas? Ou ficava de suporte? Então, como é que era? Né? E como é hoje a sua rotina de trabalho mesmo? Você chega lá na redação... O que acontece? Conta aí pra gente. Tudo pode acontecer. Em 30 segundos, tudo pode mudar, tudo né? Muda. Essa é a... Eu comecei no estágio lá na Band News FM, já na apuração, né? Os estagiários lá fazem a apuração. Como funciona? A Jéssica Santos, inclusive, também é aluna da Unicarioca. Adoro a Jéssica, manda um beijo para ela. Muito minha amiga também. Ela fica no WhatsApp, então a gente recebe inúmeras mensagens assim, de ouvintes que estão na rua. Isso é um trabalho deixado pelo Boixá, dessa participação dos nossos ouvintes, assim, de tudo que acontece, aciona a Band News, fala com a Band News que a gente tenta ajudar. E aí a gente recebe essas mensagens, são muitas por dia, principalmente de manhã, e a Jéssica direciona para o grupo da apuração. Por exemplo, um incêndio no trem, como aconteceu na semana passada. Aí os estagiários vão e apuram para ver se realmente está acontecendo, o que está acontecendo, entra em contato com bombeiros, supervia. Enfim, eu comecei na apuração, de cara já me apaixonei porque eu gosto dessa rotina um pouco mais acelerada. Aí fiz a apuração por 1 ano, de manhã, depois me chamaram para fazer o WhatsApp da tarde, que é também uma parte que a gente aprende muito lá na rádio, principalmente o improviso, porque normalmente quando a gente entra ao vivo, né, ainda mais como estagiário, por você ter um pouquinho mais de receio, pouca experiência também, a gente entra sempre com um texto na mão, para se acontecer alguma coisa, a gente está com um texto ali. No WhatsApp não tem isso, então você chega a mensagem para você agora, você tem que ter aquele timing de ou fala ou joga para o grupo, ou fala ou joga para o grupo. Então, uma função muito importante, que inclusive está sendo feita agora pela Jéssica, na Band News FM. Eu fiz essa função do WhatsApp por 6 meses, por 5 meses, fiz um mês de produção, mas vi que não era minha praia, porque eu não gosto muito de produzir assim, conteúdo, eu prefiro ir para a rua fazer reportagem. Mas eu comecei assim, fazendo matérias, fazendo apuração, como apurador mesmo, batendo textinhos, fazendo notas,
notas curtas, depois, com o tempo, eles vão deixando você... Até você mesmo vai se sentindo um pouco mais à vontade de oferecer, de vender uma matéria para fazer, uma matéria mais legalzinha. Tem uma coisa muito legal lá na Band News FM, que eles deixam os estagiários bem à vontade para trabalhar. Os estagiários fazem tudo que um repórter faz. Só não vai para a rua, porque não pode, a lei não deixa. Mas fazem tudo, fecham matéria, fecham manchete, entram ao vivo, nos jornais, nos principais jornais, enfim. Eles só não podem, infelizmente, ir para a rua, porque a lei determina, mas antigamente, assim, quando ainda podia, os estagiários também acompanhavam alguns repórteres. Isso é muito legal. Então, quando a gente é contratado, e a Band News tem isso como filosofia, a gente já está praticamente adaptado à forma de trabalho, entendeu? Tanto que posso dizer que 98% dos funcionários hoje da rádio passaram pelo estágio na Band News FM. Então, eu comecei pela apuração, né? Que é você apurar as informações que estão chegando, o incêndio, enfim. Passei pela produção 1 mês e fiquei 5 meses no WhatsApp. Então, 1 ano e meio de estágio e estou há 1 ano e 2 meses, vai fazer 3 como contratado já. Legal. E como é que é a sua rotina hoje? Você chega lá de manhã e aí? Agora eu estou de manhã, há 2 meses eu voltei para amanhã, graças a Deus, que como eu falei, eu gosto dessa correria, eu gosto de factual. De manhã muito agitado, muito agitado. A gente tem o horário nobre lá da rádio entre 7 e 8h30, mais ou menos, 9 horas, que a gente tem que alimentar bastante São Paulo na programação com as principais informações do Rio. Então a gente faz um giro de tudo que foi mais importante no dia anterior e tudo que vai acontecer no dia de hoje, por exemplo. Aí, dependendo da pauta, ou uma pauta pronta, alguma pauta passada pelo governo, por exemplo, hoje eu iria para uma coletiva, acabei não indo. Então a gente sabe ali na hora que vai fazer. Eu nunca sei, por exemplo, o que eu vou fazer amanhã, não sei. Porque realmente tudo pode acontecer. Na semana passada, teve um dia que eu cheguei, teve um princípio de incêndio dentro do trem. Aí beleza, aí você vai, aí foi um outro repórter. Aí começa do lado uma operação na Mangueira. Aí você fica monitorando. Tiroteio, bala comendo, felizmente ninguém ferido. Helicóptero da Record atingido. Aí já era, aí vira o caos. E essa matéria ficou comigo. Então, eu não tenho rotina. Essa é a parte que eu mais gosto. É chegar lá amanhã e saber o que eu vou fazer. E tem que estar preparado. Se não tiver, passa. Eles cortam o pescoço. Tipo, hoje eu não estou afim, hoje eu estou cansado, né? Não tem isso, né? Não tem isso. Eu chego lá bem cedo, eu pego 6 horas, né? De 6 às 2. Eu chego 5h40, 5h45, eu tomo café de manhã com calma, porque eu não sei realmente que horas que eu vou conseguir comer depois, entendeu? Às vezes tem pauta que você fica o dia inteiro na rua e acaba voltando para casa só depois mesmo, nem volta na redação. Agora, o Rian está falando mesmo como jornalista, né? Olha só, ele não, porque aí começou o incêndio no trem, aí beleza. Tranquilo, né? Já naturalizei o incêndio. Não, e ele falou assim, aí começou a operação na Mangueira, a bala começou a comer ali, tipo, né? Cara, é muito mais normal, do que a gente, infelizmente, imagina lá esse tipo de noticiário aqui no Rio de Janeiro. E o que a Paula está falando é isso, né? Que jornalista é isso, é lidar com o extraordinário, né? Lidar com o que é o tempo inteiro, né? É o tempo inteiro. Eu digo isso porque muitas vezes as pessoas que são leigas, que não estão por dentro da rotina da gente, quando escuta a gente explicando assim, não, porque aí teve o incêndio, e aí tranquilo, beleza, hahaha. Mas como? Por isso que a gente fica com fama de gostar de desgraça, entendeu? Mas e quando a gente comenta assim, que alguma determinada matéria, pô, isso é bom, hein? E às vezes é uma tragédia. Gente, não é bom porque a gente está feliz que 500 pessoas morreram, não. É porque jornalisticamente dá uma matéria boa, né? Repercute. Então, isso é uma matéria boa. Jornalisticamente é bom, mas a gente fica triste por dentro, a gente tem sentimento. Isso é ótimo. Cara, morreu 100 pessoas, que maravilha, Cara, né? isso é bom, hein? A galera, nossa, pô, tá rezando pra alguém morrer? Não, claro que não, mas a gente tem que noticiar, né? Gente, humor ácido. Bom, começamos com as perguntas, Lu? Vamos lá, começa aí, Paulinha. A Jéssica, nossa querida Jéssica Galdino, dos Santos, nossa frequentadora, né, do Papo sobre Jornalismo, está lá firme e forte. E ela faz uma pergunta bem legal, Rian. Ela pergunta como você trabalha o seu psicológico com os prazos.
de fazer as matérias, né? Porque ela até está falando aqui, morro de medo disso, porque eu não sei trabalhar com pressão. Ela tem dificuldade para trabalhar sob pressão. O que você diz para a Jéssica, Rian? Vai precisar mudar um pouquinho, Jéssica, porque realmente tem pressão. Não vou mentir aqui e dizer que não tem pressão, porque principalmente por ser rádio, né? A gente tem essa questão do imediatismo. Então, muitas vezes acontece alguma coisa, pô, você tem informação? Vai sem texto, entra com o que você tem. E você não tem texto, você vai no raciocínio mesmo, contando a história ali com as informações que você apurou. Mas sim, tem pressão, sim. Mas eu já me acostumei, porque eu já entrei na Band News ali nesse ritmo. Eles já colocam esse ritmo assim, muito agitado para a gente desde o início. Acho que, inclusive, até para isso mesmo, para quando a pessoa for contratada, ela não ter que passar por esse período de adaptação. Então, realmente é muita pressão. Tem, por exemplo, tem um estagiário, o Eric Miranda, inclusive muito bom. Ele faz 15, 16, 17 manchetes por dia. Entrega tudo. Sai na hora? Dificilmente ele sai no horário dele. Mas ele sempre entrega. Então, realmente tem pressão. Os chefes ficam pressionando, principalmente se tem horário para entregar, realmente eles pressionam. Mas, por exemplo, se você, um estagiário, não consigo fechar essa matéria até o horário de eu ir embora, eles liberam sem problemas. E aí passa a matéria para uma outra pessoa fazer, um estagiário. Mas, assim, ficam em cima, sim. Eles costumam ficar em cima, sim. E a gente tenta, no início eu ficava desesperado, ficava preocupado, pô, não vou conseguir. Mas com o tempo você acaba entrando no ritmo da rádio. É um ritmo realmente muito acelerado. Eu falo assim, só passa um dia lá com a gente para ver como é. Porque a gente faz de tudo, né? A gente faz matéria de política, de economia, de noticiário policial, operação, esporte, cultura. Enfim, a gente faz de tudo. Então, realmente sempre é um pouquinho de pressão na nossa cabeça, mas faz parte. Nada que... Eu não sei se isso acontece em outras emissoras também, acredito que sim, por conta do tempo. Os jornais sempre têm horário, enfim, então sempre tem pressão, sim. Eu busco me adaptar com a tranquilidade. Boto na cabeça que vai dar certo, não, vou conseguir, e a gente vai dando um jeitinho aqui, um jeitinho ali, fala para a chefe, não, mais 5, mais 5 minutinhos, e aí vai dando certo. Com o tempo vai aprendendo a lidar com essa pressão. Vai pegando o ritmo, né, Rian? Até porque a Band News ela é muito focada, muito não, né? Ela é 100% focada em jornalismo, né? É uma rádio, né, 100% jornalística, né? Então, e tem muito essa pegada do ao vivo, né? Que o ao vivo é o mais difícil, né? A rádio, como você falou, né? As pessoas costumam dizer que a internet inventou o imediatismo, nada disso, né? A rádio já faz isso há muito tempo, né? Muitos anos, desde os primórdios, inclusive, né? Rian, tem uma pergunta aqui da Larissa para você. Ela falou o seguinte, que ela ainda não estagia, mas ela trabalha em um portal de notícias esportivo e faz a cobertura diária do Fluminense há 3 meses para esse portal. E aí ela perguntou para você, você acha que essa experiência anterior ao estágio faz diferença? Ou na hora que uma empresa analisa o perfil de um candidato, dependendo de como ele foi no processo, independente da experiência, pode passar na frente de outro já familiarizado com a profissão? Acho que deu para entender, né, Rian? Ela está perguntando se na hora do processo a experiência conta ou é muito mais como você vai sair ali no processo seletivo mesmo, né? Conta, com certeza. Inclusive, pouco antes de eu entrar para a Band News FM, eu ia participar de uma web rádio, né, também de esporte, relacionada a esporte, sem qualquer benefício assim, financeiro para mim. Eu iria entrar por experiência mesmo, para aprender, para você pegar na prática como realmente é. Então, conta, experiência conta sim. Já ouvi várias pessoas lá na rádio, por exemplo, em processo seletivo, essa pessoa já passou por tal emissora, tem certa experiência. E aí até tem uma forma de consulta também, porque assim, os chefes se conhecem, sabe? O chefe da Band News conhece o chefe da CBN, conhece o chefe da Globo, da Record, enfim, as pessoas se conhecem. É um meio que não existe essa competitividade. Tem a concorrência, cada um querendo fazer o seu melhor. Então, assim, não tem nenhum tipo de inimigo, de adversário no jornalismo. Então, as pessoas se conhecem, se falam. Então, por exemplo, se você tem um bom desempenho em um estágio, por exemplo, depois alguma emissora pode consultar o local que você trabalhou, entendeu? Pô, ela realmente fazia um bom trabalho, como ela era
aí. Então, principalmente se você tiver experiência no ramo que você quer. Eu também sempre quis entrar para esporte. Nunca imaginei trabalhar assim com hard news. Acabei caindo na Band News e agora já não penso mais em ir para o esporte. Eu não tenho mais vontade, embora seja completamente apaixonado, eu não penso mais em largar esse tipo de jornalismo, que é muita loucura. E eu gosto. Já viciou, né? Já viciou, né, Rian? É vício. Rádio é muito vício. É muito vício. E é uma coisa que você está falando agora, Rian, que eu sempre falo com meus alunos, porque às vezes, assim, por exemplo, você, né? Que eu lembro até que você falava, eu quero jornalismo esportivo, você realmente era louco por isso. E eu sempre falei para os meus alunos, gente, é só quando vocês estiverem lá que aí, de repente, vai cair um treco no colo de vocês e vocês vão se apaixonar e aquilo que vocês passaram perseguindo loucamente, só vou fazer isso, né? Aquela coisa. Pois é, exatamente isso. Vou fazer isso. Aí a vida dá um plot twist na vida da gente, doida. Aí pronto, aí você... Nunca que você podia imaginar que você ia estar em pleno buchicho da Rádio News, né? Pois é. Nunca imaginei, não, mas hoje também não me vejo saindo, não me vejo mais indo para o esporte, embora... Até porque a Band News dá espaço para a gente cobrir esse tipo de coisa também, né? Por exemplo, Fluminense, Vasco, Flamengo, Botafogo, Seleção Brasileira. Inclusive, eu estou fazendo a Seleção Brasileira nessa preparação desde o início para os jogos da eliminatória, né? A seleção está na Granja Comari. Então, eles dão espaço para a gente também fazer esse tipo de material. Se eu quiser fazer, por exemplo, uma matéria mais produzida sobre alguma data, sei lá, comemoração de um título de algum time, ou pegar um personagem conhecido, sei lá, um Gabigol da torcida para fazer uma matéria, eles deixam, não ligam para isso. Eles super gostam de matérias assim, mais elaboradas, tirando um pouco do espaço do factual, né? Dessa tiroteio, confusão, briga, enfim. Eles gostam também de dar uma respirada às vezes. Isso é ótimo, isso é bom. Vai lá, Paulinha, no chat. Deixa eu ver aqui qual é a próxima. Tá, é do Hector Carvalho, que ele coloca aqui a questão, né, que está bombando aí nas redes sociais das capas, né? Foi dos jornais. As capas dos jornais, que foi o grande assunto, né? O que os jornais avaliaram dentro dos critérios de noticiabilidade como manchete, né? E que estão falando, né, que ele está falando aqui, né, que os grandes veículos, a questão da independência e imparcialidade, que é complicada nos grandes veículos, né, e ainda por cima pressão que o jornalismo está sofrendo, né, em relação exatamente a essa perda da credibilidade, né, essa visão do jornalismo que está se tornando tão negativa, né? Então, a gente, além de cumprir com a nossa função, né, a gente ainda tem que se proteger e se equilibrar diante desses ataques. Como é que você vê isso, Rian? Seria isso? Cada vez mais a gente está sendo atacado aí, a gente percebe isso na rua, tem um termômetro quando a gente vai para a rua aí, de pessoas que, por exemplo, atacam a imprensa a qualquer motivo, como aconteceu com o Pedro Duran da CNN naquela manifestação do Jair Bolsonaro no domingo passado. Assim, quem conhece o Pedro, eu conheço ele da rua, assim, já participei de várias pautas com ele, ele é tranquilo, sereno, jamais teria feito algum tipo de insulto ou falado alguma coisa, enfim. Inclusive a CNN dá muito espaço ao governo Bolsonaro também, mas de qualquer forma foi atacado. Então realmente a gente está cada vez mais atacado, as pessoas tentam, não sei, desmoralizar o nosso trabalho, não sei qual seria a palavra, tirar realmente a credibilidade, como se a gente estivesse ali para fazer, não sei, uma fofoca, entendeu? A gente está aqui para destruir a vida de alguém ou para falar mal de alguém, e tudo que acontece de bom, uau, parabéns para essa pessoa. Tudo que acontece de ruim é culpa da imprensa. A imprensa está inventando, porque quer tirar não sei quem do cargo. Enfim, realmente tem muito isso, está acontecendo cada vez mais. Eu tenho pouco tempo de experiência, né? Por exemplo, eu comecei no mesmo mês que o Bolsonaro foi eleito. Então, eu nunca tive experiência como jornalista do Bolsonaro para trás. Mas da parte que eu fui contratado, né, para frente, eu tenho visto que cada vez mais a imprensa está sendo hostilizada, atacada por esse tipo de
não sei, pessoas tentando desmoralizar a imprensa, como se a gente estivesse fazendo um trabalho sujo, como se a imprensa toda está reunida para atacar alguém. Enfim, isso é horrível. Eu nunca passei por nenhum tipo de situação assim de desespero, de medo, de nada disso. Eu realmente, felizmente, nunca passei por isso, mas diversos colegas já passaram. Na porta do presídio com o deputado federal Daniel Silveira, chutaram a mão de um cinegrafista. Enfim, realmente a gente tem visto cada vez mais esse tipo de coisa assim na rua e assusta, porque tem dias que a gente está na pauta assim, com 30 jornalistas, mas tem dia que a gente vai sozinho para a rua, entendeu? E assim, realmente assusta porque às vezes a gente não entende o motivo, sabe? Da gente estar fazendo o nosso trabalho ali. Pelo menos a rádio que eu trabalho é bem imparcial, a gente tenta ao máximo ser imparcial, porque não tem nenhum tipo de determinação de apoia aqui ou apoia ali, só dá a notícia. A gente não pode nem comentar, tem comentaristas para isso. Então a gente dá a notícia ali quadrada, se o comentarista quiser bater, fazer um comentário mais forte, puxando para um lado ou para o outro, mas a gente na rua, ali na ponta, a gente acaba sentindo sim, esse termômetro de cada vez mais a gente está sendo, parece que odiado mesmo pela população, parte da população. E principalmente, né, Rian, vocês que são, desculpa, Paula, principalmente vocês que são da grande mídia, né? Eu acho que o foco maior é isso, né? Essas emissoras mais conhecidas. Então, só de você estar com o microfone ou da Globo ou da Band, né? Pois é. Você já é odiado, né? Não precisa nem saber quem é você, o que você fez, qual o seu passado, não, né? Você já verdade. É odiado, né? Como aconteceu esse caso do Pedro Duran, inclusive, da CNN, ele estava cobrindo o final da manifestação e as pessoas começaram a xingá-lo, enfim, hostilizar, porque falaram que ele queria pegar só o final da manifestação para dizer que estava vazio. Mas, gente, não, como é que a gente vai acompanhar uma motociata, sei lá, 10 mil pessoas de moto, e a gente vai atrás com a equipe, entendeu? Então, as pessoas acabam não entendendo qual é realmente o nosso trabalho, entendeu? Isso aí. Ainda mais em tempos de pandemia, a orientação realmente das emissoras é evitar ao máximo a aglomeração. Como é que a gente vai ficar no meio de um monte de gente sem máscara, como aconteceu nessa manifestação? Então, é por cuidado também. Aí o repórter vai fazer o trabalho dele como cinegrafista, tem que sair na caçamba de uma viatura da Polícia Militar, né? Eu queria até saber, assim, até para a gente comentar um pouquinho a questão aí do Hector, Paula, eu vou dar meu parecer, depois até queria saber o que você acha também, porque foi o assunto realmente, né, desses dias, né? Foi. Realmente, Hector, realmente, assim, foi muito feio, né, os principais jornais, né, do país não terem dado na capa, né, as manifestações que aconteceram no Brasil todo. Eu acompanhei na televisão, o que eu percebi, que é um pouco o que o Rian falou, as imagens da televisão não foram feitas por repórteres, não tinha repórter nas manifestações, eram imagens produzidas por pessoas que estavam ali, isso eu reparei. E eu fiquei pensando assim, né, a gente fica, né, pensando, né, o que aconteceu. Primeiro eu pensei assim, será que as emissoras, aí até também sua opinião depois, Jean, eu falei, será que as emissoras não apostaram que as manifestações teriam o tamanho que tiveram? Isso é uma possibilidade, né? E aí não mandaram repórter para lá para fazer cobertura e tal. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa que eu achei interessante, que ontem no Fantástico, que é do mesmo grupo, né, gente, do Jornal Globo, né, eles fizeram uma reportagem enorme, que eu não sei se vocês viram, falando das manifestações em vários lugares do Brasil. Então, eu fico pensando, será que é realmente, né, uma coisa proposital, né, do Globo, das outras, né, dos outros grupos também de comunicação, e não querer dar visibilidade, né, à manifestação? Ou foi uma coisa meio assim, pego de surpresa, sabe? E, cara, tanto que eu li até alguns comentários sobre isso, assim, as próximas manifestações, é claro que eles vão ficar mais atentos, porque não dá mais para comer a mosca que eles comeram nessa cobertura, né? Então, assim, Paula, minha visão, tá? Assim, eu acho que foi muito mais uma comida de bola, não pensaram que ia ter, né, a proporção que teve, né? E que agora eles vão ficar mais atentos às próximas, do que uma coisa mesmo intencional, tipo, não vamos dar visibilidade às manifestações. Não sei, é uma suposição, entendeu? Porque senão o Fantástico não teria dado ontem a reportagem enorme
que o Fantástico deu sobre as manifestações, né? Então, assim, mas foi uma coisa que ficou muito esquisita mesmo, tá, Hector? Foi o comentário nos grupos de jornalistas, né? Jornalistas no Facebook, que são formadores aí de opinião, foi o assunto do final de semana, né? Eu quero comentar isso numa perspectiva que tem tudo a ver com o que a gente fala, né, nos estudos do jornalismo, por exemplo, e que refletem na prática. O Rian, eu não sei se ele vai concordar comigo, porque qual era a grande notícia? Né? Vamos dizer, em termos de valor notícia, a gente lembrando daquelas historinhas do critério de noticiabilidade, que o Rian aqui vai falar para mim muito mais, né? Porque ele lida com esses critérios todos os dias. Lembra dos critérios de noticiabilidade, Rian? Agora você está lidando com eles todos os dias. Todo dia. Né? O tempo todo. E a grande notícia, vamos dizer, o grande acontecimento noticiável ontem eram o quê? As manifestações. Tá? Aí a gente vai entrar em vários âmbitos da história, porque eu não acredito também, como a professora Luciana está falando, eu não acredito que tenha sido uma coisa assim intencional, tá? Mas eu acho que, guardadas as devidas proporções para cada um, porque foi feita uma análise de 33 capas. Isso. Não é isso? De 33 capas. Dessas 33, só um, que seria a Folha de São Paulo, colocou as manifestações na capa. A gente tem que analisar o tipo de veículo, né? O meio em si, né? Porque e também tem que ver a perspectiva da história como um todo, né? Porque assim, a gente, dentro dos valores notícia, a gente tem o número de pessoas, a questão da segurança, que o Rian está falando, a questão também dos jornalistas estarem sofrendo essa pressão, tá? Porque a gente sabe que existe uma questão muito importante de jogo de interesse e de poder, né? E os jornalistas, como profissionais, estão vulneráveis. Então, de repente, você encarar manifestações como essa, dependendo do número de profissionais envolvidos naquele momento na redação, como é que estava a infraestrutura daquela redação naquele momento, tá? Qual é o próprio receio do jornalista em como ele vai lidar com a informação, em que perspectiva ele vai lidar com a informação diante de tanta pressão relativa aos dados jornalísticos sobre um determinado acontecimento. A gente já vê essa pressão com os próprios resultados, né, que a gente tem o consórcio das empresas, né, de comunicação sobre os dados da Covid. Então, a gente tem que avaliar todas essas coisas, né? Então, eu acho que a gente pode ter um termômetro a partir também das próximas manifestações. Como é que a grande imprensa ela vai se comportar? O que vai acontecer a partir daí? Inclusive, eu acho muito interessante, porque isso é material mesmo para análise. Exatamente. Né? De você... porque isso tudo, gente, envolve todas aquelas questões que a gente conversa direto. Eu, como jornalista, e também como professora de jornalismo. Né? Pode falar. Não, desculpa, Paula. Não, só para complementar o que você está falando. E assim, só para deixar bem claro para eles que aqui também ninguém é ingênuo em relação às empresas jornalísticas da grande mídia, né? Exatamente na época lá do impeachment da Dilma, né? Então tinha as manifestações contra o impeachment e as manifestações a favor. Isso aí já virou vários estudos acadêmicos de como a grande mídia retratou cada um dos lados. Então, assim, não vamos ser iludidos nem ingênuos, né, gente? É como a professora Paula está falando. A grande mídia, ela tem, sim, interesses econômicos, políticos, né? Porque eles sabem a força que a mídia e o jornalismo têm de decidir muitas coisas, né, no país. Então, a gente não pode ser... Mas, por outro lado, o que é muito interessante, hoje a grande mídia ela sofre essa pressão
das mídias sociais. Isso que é o maior barato da coisa, né? Então, eles não podem, por isso que a Paula falou, e eu também, vamos aguardar as próximas, porque se eles continuarem nessa postura de fingir que nada aconteceu, aí eles estão assinando realmente, né? Embaixo de que eles são parciais. Porque a relação, né, gente, lembrando, antes das redes sociais, a relação mídia-público era uma coisa meio de cima para baixo, né? Agora não. Agora o patamar está todo mundo ali, porque está todo mundo tendo acesso a inúmeros conteúdos, né? Não só conteúdos da grande mídia, né? E a mídia tem que ter a via de mão dupla, né? A gente tem que estar sempre de olho nas histórias, que aí não é mais o gatekeeper, né? É o gatewatching. Isso aí. Que é uma coisa que eu sempre falo com meus alunos. É isso. Então, é a gente ficar de olho, viu, Hector? E aí, Rian, seu parecer sobre isso tudo? Tem muito do que a Paula falou realmente da questão de pessoas na redação. Por exemplo, o nosso final de semana, o nosso plantão no final de semana é bem reduzido o número de pessoas. Então, são 5 pessoas. Se a gente 5 pessoas ao longo do dia, normalmente 2 por período. Então, se a gente manda um repórter para a rua para cobrir a manifestação que for, a gente fica com uma pessoa só na redação. Então, a gente não foi na do Bolsonaro, a gente também não foi nessa desse final de semana contra o Bolsonaro. Isso por questão realmente de pessoas. Não tinha equipe lá. A nossa equipe da TV cobriu a da contra o Bolsonaro, mas não foi na do Bolsonaro. Exatamente por aquilo. Tem essa questão da gente estar passando por esse momento complicado, entendeu? Então, a gente sabe que em alguma determinada manifestação, a equipe pode ir com certa tranquilidade. A outra não. A gente sabe que pode acontecer tudo quanto é tipo de coisa. Mas tem realmente muito isso que a Paula falou de questão pessoal. A Band News FM não foi por isso, por ter caído no final de semana, manifestação, e aí a nossa equipe da TV foi, e aí fecha a manifestação para a rádio, entendeu? Fecha o material para a rádio nessa integração. Mas eu vejo também, tem muito, eu até coloquei isso no meu Twitter esses dias, assim, a imprensa critica muito as ações do Bolsonaro, com razão, porque está aglomerando, está sem usar máscara, e criticou na semana passada a aglomeração formada pela manifestação. Então, bateu, falou mal, enfim, com razão. Acho que não teria como falar bem de uma manifestação, por ser contra ele independente, tendo a aglomeração que teve também. Aí uma menina me respondeu, mas estava todo mundo de máscara. Eu falei, tudo bem, mas evitar a aglomeração também é uma das orientações. Então, assim, não dá para a gente bater no Bolsonaro porque ele fez uma aglomeração com motociclistas e vou bater palma aqui porque a manifestação é contra ele, sendo que as pessoas fizeram a mesma coisa, de aglomerar. Enfim, tudo bem, todos com máscara, mais do que a obrigação de todos nós usar máscara como determinação. Enfim, tem muito disso também que a Paula falou, de pessoas, mas também tem a questão, sim, do interesse, de dar mais espaço para um lado ou para o outro. E aí vai da emissora, vai, enfim, aí está muito acima da gente da reportagem, tá bem longe da gente, que a gente nem sabe. O Hector está continuando aí, e ele fica se perguntando se de fato existe uma orientação da chefia para abafar uma história, né? Para não colocar na manchete ou para não dar tanta importância, e se o repórter contesta na reunião de pauta. A gente contesta. Se achar que não deve, contesta. Pode não adiantar nada, mas a gente dá aquela reclamada. Né? Mas, cara, eu nunca tive esse tipo de orientação, até porque a gente sabe mais ou menos o que realmente gera a notícia, que dá a notícia, que enfim, vai gerar bons comentários e o que não. Por exemplo, eu, se fosse chefe, eu jamais daria espaço para... Se não me engano, foi um deputado que pediu o fim da UERJ agora. Gente, não tem noção de nada, né? Pelo amor de Deus. Mas a gente tem que dar a notícia. Infelizmente, ou felizmente, a gente tem que dar a notícia. Tendo ela positiva ou negativa, enfim. Mas a gente contesta. Às vezes dá uma contestada, fica um pouco desmotivado de fazer certas matérias. Mas tem que dar a notícia, independente de lado. Pelo menos na Band News é assim. Eu não sei em outras emissoras, porque eu nunca trabalhei. Mas lá na rádio não tem nenhum tipo de orientação. Abafa aqui e faz aqui. Não.
como eu falei, dá a notícia. Se o comentarista quiser bater palma para um e dar porrada no outro, aí é com o comentarista, entendeu? Ele tem para isso, mas eu não. Eu estou ali para dar a notícia. O que ele vai comentar, aí eu não sei se tem algum tipo de orientação. Eu acho que não. Eu não vejo isso, até porque o nosso principal comentarista é o diretor da casa. Então, quem acompanha o Band News primeira edição sabe que o Rodolfo fala de tudo. Se fizer coisa boa, ele vai parabenizar, vai dar parabéns no ar, enfim, vai te ligar no ar, seja lá o que for. Se a mesma pessoa fizer alguma besteira na mesma hora, no dia seguinte, ele vai bater da mesma forma. Então, independente de político, de prefeito, governador, presidente, pelo menos a Band News eu vejo um pouco de isenção, assim, não vejo orientação, eu nunca tive. Mas aí fica a cargo dos comentaristas também porque assim, sabe, Hector, falando, até a professora Luciana depois também pode dar as impressões dela sobre isso. O Rian está trabalhando há pouco tempo. Eu trabalhei muitos anos em redações e eu nunca também teve assim, algum editor de redação que chegasse para mim, abafa isso. Assim, de chegar na minha cara e falar, abafa isso, não coloca na manchete, sabe? Agora, se eu achava que uma coisa deveria ser destacada na notícia, eu também falava, não, a gente pode pegar isso aqui, né? Contesta, equilibra na conversa. Então, assim, essa coisa, Hector, de existir isso, pelo menos na minha experiência pessoal como jornalista, eu nunca tive esse tipo de orientação da chefia, não. Eu também não. E não. olha que eu já trabalhei em veículos extremamente políticos mesmo, de propriedade de políticos ainda por cima. Que aí a coisa é mais complicada ainda. E eu nunca passei por isso, não. E aí, Luciana, você já passou por isso? Não, nunca passei, e até falo muito isso, inclusive, nas aulas também, porque existe um pouco esse mito, né? De que na grande mídia existe essa censura, né? De que os jornalistas são, né, orientados e tal. O que eu sempre falo muito, né, galera que já foi meu aluno, é que vamos dizer assim, esse tendencionismo, ele é muito sutil. Não é que você fala assim, não vou dar essa matéria. Como aconteceu nesse final de semana, Hector. O que acontece é assim, isso vai para a capa ou não vai, né? É o tamanho da foto que você põe, a foto que você coloca. Então, é muito mais nessa sutilidade, assim, né? E aí, muitas vezes, isso é definido lá pelo editor-chefe, né? Pelo chefe da redação. E esse cara está muito mais alinhado com os caras lá de cima, né? Como o Rian falou, do que o próprio repórter. Mas não existe isso, não. Isso a gente não vai cobrir, isso a gente não vai dar. O que determina são os critérios de noticiabilidade. E aí, só voltando, né? Como eu falei, Paula e Rian, eu acho que o que aconteceu nesse final de semana foi muito mais uma coisa de serem pegos de surpresa ou não estarem preparados, do que uma coisa assim, não vamos dar visibilidade para isso. Né? E o próprio contexto que o Rian falou também, né? Tá numa pandemia, né? De ser um evento que tem aglomeração. O negócio agora é aguardar realmente as próximas, né? Vamos ver como eles vão lidar com as próximas, né? Mas não existe. Às vezes acontece até, Hector, e a Paula vai concordar comigo, às vezes tem muito repórter que ele mesmo se auto-sabota. Né? Eu não vou propor essa pauta, porque essa pauta não vai passar. Às vezes passa, né? Sim. Né, Ian? Às vezes passa. Então, não, eu não vou criar polêmica com aquele deputado, com aquele governador, não vou pegar pesado, porque não vai ficar bem para mim. Às vezes, o próprio repórter que ele vai já se auto-sabotando. Ele se recorta, ele mesmo corta a si mesmo. Vamos dizer assim, mas isso aí é até uma outra colocação assim que você vai me responder. Que tem, eu não sei se você fez teoria do jornalismo comigo, que tem uma teoriazinha chamada teoria organizacional, que ela fala exatamente isso. Que é isso que o Hector está perguntando até. Né? Se o jornalista ele fica lá, tipo, o editor fica do lado dele assim no computador. Não, escreva isso, eu estou aqui de olho em você, sabe? Tipo o Big Brother, o grande irmão ali. Né? Não.
eu acredito até... Aí você vai me dizer, Rian, quando você chegou lá na Band News, alguém chegou em algum momento para você e falou, aqui na Band News a gente fala isso, mas não fala isso? Não. Pode ter certeza que não, mas você, com o passar do tempo, você vai assimilando, que é como você falou, você vai vendo, né, como é que é a perspectiva de trabalho da linha editorial da Band News. Mas em momento nenhum, né? Mas em momento nenhum a Band News vai chegar para você, olha, Rian, você não vai fazer isso não, só por cima do meu cadáver. Nunca fizeram. Nunca... Tem, por exemplo, uma palavra ou outra que a gente não usa, mas assim, para não ficar mal lá, entendeu? Para não, sei lá, usa tal para não ficar muito ofensivo, de repente cai mal. Mas são coisas. Vítima fatal, eles não gostam que use vítima fatal. Diz que a pessoa morreu, diz que é só vítima, que não resistiu, enfim, formas mais sutis assim de falar do que um pouco menos agressivo, né? Mas desse tipo de fala isso, mas não fala aquilo, assim, de orientação para levar talvez a notícia por um lado ou para o outro, comigo também nunca aconteceu. Nunca. Nem na rádio, nem na TV. São chefes diferentes, são pensamentos diferentes, assim, um tem um jeito de conduzir uma matéria, de querer a matéria mais puxada para um lado, a outra para o outro, assim, de criatividade, mas fala bem, ou puxa a sardinha para um lado, ou bate nessa tecla aqui para criticar. Não, a matéria quem faz do início ao fim é o repórter. Sempre a gente que faz. E editor nenhum tem nem tempo para ficar do nosso lado olhando. É aquilo, faz o teu texto aí, que enquanto tu tá fazendo o teu, eu tô lendo outros 3 aqui, porque quando eu acabar de ler esse, eu leio o teu, e enquanto você acaba um, aí tá lendo esse, você já tá fazendo outra matéria, porque a gente faz 3, 4, 5 matérias por dia, então não dá nem tempo do editor, do chefe ficar do seu lado ali, faz isso, faz aquilo. Isso que eu falo. Gente, 5 por dia, hein? Olha o que eu falo para vocês. É a rádio, a web, né? Esse volume de trabalho, de produção cada vez maior, né, Rian? É exatamente isso. Pelo contrário, né, Rian? Eu já escutei muitos colegas que estão ainda atuando que falam assim, a gente às vezes até gostaria de ter um pouco mais esse suporte, né? De alguém que fosse lá, revisasse o texto antes de subir, né? Por isso, às vezes, até que a gente vê tantos erros, né? De título, né? Gramática, porque a coisa é tão rápida e não tem mais aquela figura que tinha antigamente, né, Paula? Tinha o copy-desk, que tinha um revisor, aquela coisa lenta. Não. Agora não. Escreveu, subiu, né? É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, ainda mais a gente tem a TV também para abastecer. Então, por exemplo, normalmente dessas 3, 4, 5 matérias que a gente fecha para a rádio, 1 ou 2 viram VT para a TV. Aí você, ao invés de aquela entrevista, que às vezes era um bate-papo rápido pelo telefone de 3 minutos, que te rendia uma sonora, para a TV você tem que abrir o Zoom, você grava com a pessoa, ou você vai até o local da pessoa para gravar, então demanda muito mais tempo também. Aí tem a passagem para gravar, tem essa questão de adaptação da gente que é da rádio, faz rádio desde o início, para a imagem, aí fica assim, não fica assim, usa essa, usa outra mão, a tua máscara tá não sei o quê, aí é muita coisa para se adaptar com o tempo, e a gente vai pegando, mas realmente não dá tempo assim, para muita coisa. A gente tem que fazer tudo muito rápido, porque eles exigem muita velocidade, tem muita coisa acontecendo, muita coisa acontece no Rio de Janeiro na mesma hora. Então, se o chefe parar para ler o seu texto aqui junto com você, pode ter certeza que tem pelo menos uns 5, 6 repórteres querendo te matar por trás. É verdade. E outra coisa, só um parênteses aqui, para quem não conhece o termo que o Rian está falando, passagem. Passagem é aquela hora lá que o repórter TV está com o microfone lindão lá na frente, falando o que está acontecendo, tá? No meio da matéria é a passagem. Por isso que é passagem, porque é no meio, porque se fosse no início é abertura, se fosse no final é fechamento, só para a galera saber, porque tem gente que ainda não pegou, né? É verdade. Não chegou lá na redação jornalística para ter, né? Isso é lá no finalzinho. Bacana. Vamos ver aqui, ó. Priscila. Priscila escreveu aqui um testamento. Ela botou assim: eu tenho uma dúvida que é um pouco diferente do assunto que está sendo debatido e que, inclusive, já foi debatido em programas anteriores.
com outros convidados do jornalismo independente. Eu queria saber sobre como esses veículos de informação, como no seu caso, Rian, a empresa para a qual você trabalha, a Band, né, gente, enxerga o profissional no sentido visual mesmo. Por exemplo, piercings, tatuagens, alargador, dreads, cabelo coloridos. Existe alguma chance de pessoas com essas características conseguirem entrar? Ou caso entre, são para setores mais discretos, tipo bastidores, né? É que eu acho o jornalismo ainda muito enrijecido nessa parte. Não, nunca tive também nenhum tipo de orientação quanto a corte de cabelo. Já mudei várias vezes o corte de cabelo. Outras pessoas também. Tem gente que tem, por exemplo, a Francine Augusto, maravilhosa repórter, usa dread. Ela já, enfim, a galera tem tatuagem. Eu tenho tatuagem, mas não aparece tanto. Mas tem repórter com o braço todo cheio de tatuagem. Também nunca tive nenhum tipo de orientação, nunca nem vi orientação assim quanto a ou maquiagem, ou cabelo, ou piercing, ou tatuagem, nada disso. Lá na Band eu nunca vi, não. Temos repórteres homens, mulheres, gays, negros, brancos, com dread, cabelo liso, louro, moreno. Na Band, realmente, felizmente, eu nunca vi nenhum tipo assim de, faz assim, não usa roupa assim. Com roupa também, eu várias vezes vou trabalhar do jeito que eu tô, com camisa preta. Às vezes boto um blusão por cima, ou vou todo de preto, porque eles realmente não ligam. Às vezes normalmente eu vou de blusão. Mas, por exemplo, sexta-feira, se eu for todo de preto, tênis comum, nenhum tipo de orientação. Eu nunca vi na Band nenhum tipo de problema quanto a isso. Eu acho que cada vez mais na rua, assim, a gente que convive na rua, encontra, enfim, um monte de colegas em reportagem, não tem mais visto esse tipo de coisa, né? Não sei se nas redações, por trás das câmeras, isso acontece, mas na Band não. Na Band não acontece. Tem repórter com dread, que faz TV, que faz rádio, que faz vídeo para o YouTube, que faz vídeo para as redes sociais. A Band não tem nenhum tipo de preconceito ou qualquer bloqueio quanto a isso. Bom, a professora aqui de você, Véia, né? Que eu já trabalhava ali, eu sou a própria arte no corpo, né? E eu nunca, na minha carreira inteira, nunca alguém fez algum comentário ou eu fui desconsiderada no meu trabalho. Nunca. Não, pelo menos assim. É que eu acho assim também que a nossa área, né, Rian, Luciana, a nossa área é muito diversa, né? Tem muitas coisas, é diferente. Talvez eu não sei se com o pessoal de outras áreas de trabalho, mais fechadonas, né? E a gente que trabalha com comunicação, isso já é. Então, eu mesma, eu lembro até que tinha no G1, né, gente? O pessoal que fazia as chamadinhas lá para as matérias, né, do G1, que entrava o pessoal todo tatuado, o braço todo tatuado, com camiseta de herói. Lembra disso? Sim. É verdade. Então, eu acho que isso... E a tendência é ainda isso dissolver cada vez mais, né? Porque hoje em dia está todo mundo tatuado, está todo mundo de cabelo colorido. Então... eu acho assim, eu acho que conforme a sociedade está ficando mais aberta para essa diversidade, que é uma coisa super positiva, né, gente? Que a gente está tendo aí nos últimos tempos, o jornalismo tem que acompanhar essa diversidade, né, Rian? Assim, então a gente vê hoje já negros e negras, né, com cabelo natural, né? A própria Maju é o grande exemplo, né? Então você vê isso sendo permitido cada vez mais, os apresentadores lá do G1, quando fazem entrada na televisão, lá na Globo. Então é isso, né? Eu acho que o jornalismo tem que ir acompanhando mesmo, graças a Deus. E uma das funções do jornalismo, né, gente, é exatamente combater, né, o preconceito, o estereótipo. Então, a gente vê realmente, como o Rian falou, cada vez mais espaço sendo dado para a diversidade. E isso é fundamental, né? Isso é importantíssimo para acompanhar aí e estimular cada vez mais as mudanças, né? Na sociedade, né? Só minha tia que outro dia perguntou se eu estava entrando para a Yakuza. Mas família, vocês sabem como é, né? Família pode, né?
Os velhinhos da família são fogo. Eu perguntando se é para eu acusa, eu ri tanto. E aí, gente, mais perguntas? Mais perguntinhas para o Rian. Vamos lá, aproveitar que ele está aqui disponível para a gente. Pode perguntar, galera, sem vergonha. Galera. Ele já passou por essa fase que vocês estão, né, Rian? Já. Eu queria saber, Rian, assim, uma das coisas que a gente fala muito hoje, né, no cenário jornalístico é exatamente isso que você falou, que a gente chama do jornalista multimídia, né? Eu sempre falo muito isso nas minhas aulas também, né? Porque antigamente, na minha época da Paula, a gente falava assim, não, eu quero trabalhar no impresso, não, eu quero trabalhar em rádio, não, eu quero trabalhar na TV. Isso era muito isolado, né? E aí eu sempre falo para os meus alunos, galera, hoje vocês têm que estar preparados para tudo, né? Não tem mais aquele jornalista, não, mas eu não gosto de vídeo, eu não gosto de falar, né? Como você até falou, que é diferente, você estava na rádio, acostumado a ficar ali, né, só na voz, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Como é esse contexto de você, né? Você até falou já um pouquinho, né? Estava fazendo uma entrevista que era para rádio, ou que seria para rádio, daqui a pouco vira que é para TV também, ou tem que fazer uma live, né? Como é que é essa formação de você estar preparado para atuar em todas as mídias, né? A verdade é essa, né? Eu vejo isso muito na Band, né? O Rodolfo, ele está na rádio, ele está na televisão, né? Como é que é isso, né, para você, né? E a rotina disso, né? É cansativo, mas é muito legal também, porque realmente você joga nas 11, né? Eu comecei lá, era só rádio, a gente quase não fazia transmissão ao vivo, YouTube, rede social, nada. Aí foi aumentando cada vez mais. Vamos botar esse jornal aqui com live. Aí bota, aí você já passa a se comportar diferente. E, às vezes, dentro do estúdio, ali, você tá batendo um papo, tá o microfone fechado, rodando uma matéria, você tá batendo um papo, você faz um gesto, você brinca, aí do nada você lembra, caramba, tem live. Aí tu fica. Tem muita gente me olhando lá na tela, no Facebook. Aí tu dá uma travada. Aí depois você vai se soltando. Então, é coisa de adaptação também, que a gente antigamente esquecia que realmente tinha live e acabava não se comportando tanto. Hoje a gente já se comporta automaticamente. Mas é legal essa parte de você fazer um pouco de cada coisa, porque você aprende tudo, né? Eu entrei na Band, assim, sem ter nenhuma experiência prática. E hoje eu já fiz praticamente tudo, em tão pouco tempo de experiência, tudo que a Band me proporcionou a fazer. Já fiz vídeo para o YouTube, a gente faz vídeo na horizontal para as redes sociais, faz vídeo na vertical para o Instagram, para os stories do Instagram, faz texto para abastecer o site, aí faz rádio, né? Entra no ar, faz TV. Então, são coisas que a gente vai pegando, funções que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, que é muito bom. Às vezes, cansativo, bem cansativo, porque a gente tem que fazer tudo em um período de 8 horas. Parece meio que impossível. Mas lá na frente a gente vai agradecer por ter tido esse tipo de experiência. E essa questão da TV realmente demanda um pouquinho mais de tempo, um pouco mais de prática também, porque a rádio, um simples áudio de WhatsApp, hoje em dia te dá uma sonora, entendeu? Um trecho de um entrevistado. Não posso gravar agora com você, posso te mandar um áudio daqui a 10 minutos? E manda um áudio de, 5 minutos, que você pega alguns trechos e faz a sua matéria. A TV não tem isso, entendeu? A não ser que seja uma denúncia, que a pessoa não queira colocar o rosto. Mas é legal, é uma parte muito legal, assim, de você poder fazer um pouco de tudo, porque acaba que você está presente em todos os lugares também. Você tem seu nome em todos os lugares. Você está na rádio, você está na TV, você está no Instagram, você está no Twitter da rádio, você está no site da rádio, você está no YouTube. Então, até assim, para valorizar o teu trabalho, mas sim, demanda um pouquinho de disposição, um pouquinho cansativo, e cada coisa, cada lugar tem um formato. Por um lugar você grava em pé, aí você tem que gravar em 15 segundos, um arrasta para cima. Aí o vídeo na horizontal para o YouTube tem que ter 1 minuto, senão fica cansativo. E aí você tem que reduzir, às vezes, a notícia de 3 minutos em 1. Aí você vai modelando um pouquinho o texto no improviso. Mas é legal, é bom que você tenha o seu nome assim, cada vez mais dentro da emissora, né? Mais espaço. Isso não deixa de ser a emissora te dando um espaço para evoluir para diversos lugares.
Muito legal isso que você falou, Rian, só para reforçar aqui com a galera, né? Que é uma das coisas que eu falo muito, né? Porque você começa a ter que ter esse conhecimento, como você está dizendo, da linguagem para cada mídia. Então, no Instagram, se é stories, é numa posição, se é para o YouTube, é outra posição, o tempo. Então, olha só, gente, como é realmente complexo, né? E não tem como fugir disso. Isso é o jornalista multimídia de hoje em dia, né? Então, você é realmente muito mais trabalhoso, a responsabilidade é muito maior, né, Rian? Mas tem que dominar tudo, né? Saber, se para o YouTube é de um jeito, para a televisão é de outra forma. E eu queria só, porque eu estou rindo aqui, porque eu estou com 3 turmas de técnica de entrevista e reportagem. E eu coloquei como APS para eles, né, Jéssica? Fazer uma reportagem. E a reportagem podia ser em vídeo, né? Curtinha, não era uma reportagem, era fazer uma entrevista. Eu não sou também tão carrasca, era para fazer uma entrevista só. Ou em vídeo ou em podcast. E aí, como é difícil marcar a entrevista em vídeo, né, Rian? Como as pessoas não querem. As pessoas hoje querem muito comodidade, né? Não, mas eu te mando um áudio, eu te mando por e-mail, né? Eu converso muito isso com eles. E em algumas situações, a entrevista tem que ser, né, no vídeo, né? Não tem jeito. E as pessoas fogem, né? As pessoas não querem gravar e tal. E eu queria te perguntar uma coisinha, porque eu tenho um amigo que trabalha na Record, como repórter também. E ele diz que lá na Record, eles exigem que os repórteres tenham perfil no Instagram, perfil pessoal. Meio para fazer um marketingzinho, sabe? Para fazer uma... Aí, como você falou assim, é bom porque a gente vai ganhando visibilidade, a gente vai aparecendo. Na Band tem isso, de você ter que ter um perfil, como se fosse seu Rian, mas para divulgar o que você faz, entendeu? Não, é opcional. Eu, inclusive, no início, assim, eu transformei meu Instagram de pessoal meio que para profissional, mas por conta própria. Inclusive, o meu chefe de reportagem não tem Facebook, não tem Instagram. Não tem nenhum tipo de, assim, de determinação. Faz um Instagram para divulgar. É totalmente assim, opcional mesmo. Tem gente que eu, por exemplo, só ainda tenho Facebook por conta de apuração. Às vezes você precisa encontrar o familiar de alguém que, sei lá, foi baleado, ou alguma coisa assim, alguma pessoa que fez alguma coisa muito legal há uns anos atrás, você quer fazer uma matéria para... completou 10 anos que aconteceu certa coisa. Então, eu mantenho meu Facebook por isso. Não tem nenhum tipo de determinação, pelo menos lá na Band, assim, de tem que ter uma rede social, tem que ficar mostrando a marca, nada disso. Tem gente que tem Instagram e usa profissionalmente também, até para divulgar o próprio trabalho, como é o meu caso, para manter as pessoas informadas também. Tem gente que tem Instagram, mas sequer coloca algo relacionado a jornalismo, porque não quer, talvez, se expor, porque tem filho, não sei. Que não exibe a marca da Band News, nem o próprio trabalho, é mais algo pessoal mesmo. E tem gente que não tem rede social. Meu chefe de reportagem, menino novo, inclusive, 26, 27 anos, não tem. Por que tu não tem? Não quero, não gosto. Tá bom, beleza, então. É o direito dele, né? É o direito, né? Mas não pedem nada, orientação, nada, não. Bacana. Nem o que a gente mais divulga, assim, que eles pedem para divulgar é quando tem algum tipo de campanha contra a fome. Aí, se puder todo mundo compartilhar para ver se arrecada mais. Agora, de material, de propaganda da rádio, cada um faz se quiser. Se não quiser também, não vai mudar nada. Aí eles não tem nenhum tipo de determinação assim, não. Bacana. Tem uma pergunta aqui da Larissa. Aliás, eu quero agradecer a Larissa, né? Que a Larissa está me ajudando até nos feedbacks, né? Sobre as perguntas do pessoal aqui no chat, né? Ele já falou, ele já falou sobre isso. Larissa já está se formando, ela é minha orientanda, né? De TCC. Então, Larissa, ela falou: eu tenho receio dos superiores no estágio. Eles costumam ser de boa ou são carrascos? Bom, depende do que a gente chama de carrasco. Tem o carrasco que puxa a gente para o bem, né? Isso aí. E tem o carrasco alma cebosa. Né? Eu falo que é alma cebosa, mas aí depende, né, Rian? E aí, o que você diz aí da tua vivência com isso? De experiência que eu tenho, só me puxaram para o lado do bem mesmo.
realmente são exigentes, cobram bastante, mas esse é um perfil da emissora de cobrar, porque a gente faz muita coisa ao mesmo tempo. Mas, assim, ensinam muito, ajudam muito, qualquer tipo de suporte que você precisa, eles vão te dar pela experiência que eles têm e o espaço mesmo que a Band News dá para os estagiários, né? Acho que 98% mais ou menos dos funcionários, todos eles estagiaram na Band News. Então, realmente eles dão espaço. Tem gente que acha carrasco, assim, de ser chato, de ficar em cima, de ficar no pé, mas realmente é a função deles. Se eles não cobrarem a gente, né, a gente vai acabar até não entregando material. Às vezes, por tanta coisa que tem para fazer, você tá focado em uma matéria, mas você tem que fazer a outra também. Então, você dá um foco nessa aqui e esquece da outra. Então, se ele não te cobrar, você não vai dar essa sacudida para lembrar que tem que fazer a outra, entendeu? Então, mas lá na rádio, cara, super de boa. As pessoas são bem tranquilas, assim, os chefes, tem alguns que são mais exigentes, bastante, inclusive, mas assim, nada que vá te atrapalhar, principalmente no estágio, que eles sabem que você está ali para aprender, para pegar o jeito. Pessoas que realmente entram sem nenhum tipo de experiência, como eu tinha a teoria da faculdade, mas a prática não tinha, então eu não sabia editar um áudio, uma sonora. Então eles têm pelo menos comigo, tiveram toda a paciência, é o que eu vejo lá com a galera, principalmente com os mais novos. Tem estagiário lá que está 1 ano e meio, então você não precisa orientar mais ele, porque ele já sabe o que fazer, entendeu? Mas os mais novos que vão chegando, até a equipe de reportagem mesmo, a galera da reportagem ajuda, né, quem está começando agora, porque tem muitas dúvidas, é muito diferente, assim, você iniciar no mercado de trabalho, sem experiência, você fica com medo, você vê um monte de pessoas experientes do seu lado, você não sabe se você está fazendo certo, você quer fazer bem para não ficar mal entre as pessoas. Enfim, mas nunca vi ninguém puxar para o lado ruim de cobrança, não. Só a exigência mesmo do dia a dia, da função de cada um. Né? Acabou sendo uma grande escola para você, né, a Band, né, Rian? Você só tem a agradecer, né? E total. Também, gente, vocês veem assim a humildade do Rian, né? Ele falando, eu realmente sabia que eu tinha muito a aprender, né? Então, assim, não adianta também vocês chegarem num lugar e achando assim, eu sei tudo, não quero ouvir crítica, né, Rian? Se falar que meu texto não tá bom, eu vou ficar melindrado. Gente, né? Vocês estão começando a carreira, né? Então, tem mais que estar aberto mesmo para orientações, críticas positivas. É o carrasco do bem, como a Paula falou, né? Isso acontece até hoje. Isso acontece até hoje. Às vezes, como eu falei, a gente não sei como abrir essa matéria, me dá uma ideia. Aí o chefe tem muito mais experiência que você, te dá uma ideia que você não pensou ainda. Talvez pela inexperiência realmente, pela falta de experiência. E aí se você não estiver aberto a aprender assim, algum momento você vai ser pego de surpresa, sabe? Você vai eles vão te dar alguma função que você não está preparado. Então, realmente, dê ouvidos a eles sabem muito mais do que a gente, isso não é vergonha, porque eu entrei lá sem saber nada da prática, não tinha trabalhado ainda com jornalismo. Então, não seria justo e eu estaria contra mim mesmo, né? Claro. Achando que eu saberia de tudo, não sabia nada da prática, e se você não der, assim, abertura para eles te ajudarem, dificilmente vai dar certo alguma coisa. Exatamente. Deixa eu só abrir. Larissa, minha querida, essa coisa da gente ser velho e cego e essas fotinhas pequenininhas aí do chat, eu confundi as Larissa, tá? Meu Deus, isso é a cara da Paula, ela está confundindo a orientanda dela, só isso que ela fez, só. Não, porque a foto da Larissa, né, tá muito parecida a posição do rosto com a Larissa me orientando, entendeu? Mas Larissa, não descarta a sua contribuição aqui no chat, tá, meu amor? Vai ganhar meio ponto, Larissa. Essa sim merece. Mas ainda, né? Porque não é orientando e tá super ativa ali, ó. Eu vou falar com a outra Larissa, eu vou falar com ela amanhã, eu vou contar esse mico da cegueira. Oh, meu Deus do céu. Mas é esse negócio, a gente fica vendo esses fotinhos pequenininhos de vocês. Né? Fê, é terrível. Larissa, quero pontos. Vamos lá, pergunta da Juliana. Rian, pergunta boa é essa, hein, Rian? Eu estava esperando essa pergunta. Quais são os seus anseios futuros para a sua carreira?
Onde você se vê daqui uns 10 anos em relação a ela? Boa pergunta essa. Quer me comprometer, né? Gente, anotem daqui a 10 anos. Olha só, Rian, vou brincar com você. No papo sobre o jornalismo da semana passada, eu falei assim, gente, se preparem que o convidado da semana que vem é um convidado maravilhoso, vocês vão amar. Aí começaram assim, é o Caco Barcelos, é o Caco Barcelos. Eu falei, não é o Caco Barcelos, mas é o futuro Caco Barcelos. Já pensou? Então, gente, anotem o que ele vai dizer daqui a 10 anos, a gente daqui comprova. A 10 anos. Vamos lá. Cara, eu me vejo na reportagem, eu gostei muito da reportagem. Eu já trabalhei assim só na redação, no estágio, sem poder ir para a rua, e já fiz produção também. Mas eu confesso que eu não gostei. Não é chato, mas não é o meu perfil. Cada pessoa tem que, assim, com o tempo, eles foram me dando tanto espaço assim dentro da rádio, que eu consegui me encontrar, saber realmente o que eu gostava. Passei pelo WhatsApp, passei pela produção, passei pela apuração e vi que realmente o que eu gosto é esse tipo de hard news. Então, me vejo na reportagem. Gostaria de continuar na reportagem. Não sei se no hard news, não sei o que a vida vai me reservar. Super faria esporte, cobriria assim o Vasco com o maior prazer e tristeza ao mesmo tempo, que, meu Deus, que time horrível. Cadê a Leda? A Leda tá aí. A Leda tá escondida. A Leda, coitada, a gente tá sofrendo muito, eu e a Leda. Tive aula com ela, inclusive, no curso de extensão de jornalismo esportivo. Mas me vejo na reportagem, não me vejo assim trabalhando dentro da redação. Não sei se como chefe de redação ou de reportagem, mas assim, a minha vontade é seguir realmente na reportagem, na rua. É muito bom trabalhar na rua. Não que eu não queira ser chefe, claro que a gente quer. Mas assim, a experiência que eu estou tendo é maravilhosa, de você poder realmente sentir o jornalismo de muito perto, de você ter o termômetro. É muito diferente você entrevistar uma pessoa pelo telefone e pessoalmente. Você sente a pessoa, você sente que às vezes ela está nervosa ou que não está. Pelo telefone, a voz dela vai estar linear. Então, eu me vejo na reportagem. Eu não me vejo fazendo outra coisa por enquanto. Pode ser que mude. Eu esperava fazer esporte, fui parar na Band News. Então, aceito o que Deus reservar, mas gostaria de seguir na reportagem, porque é muito legal. Para mim, tem gente que ama ficar na produção, ama ficar por trás das câmeras, por trás do microfone, produzindo. É um trabalho muito complexo, muito difícil também. É muito mais trabalhoso do que a reportagem em si, porque eles abastecem a gente com o máximo de informações possíveis, entendeu? Eles são realmente, assim, tem que ser nossos parceiros durante o trabalho, e a gente conta muito com a ajuda dos produtores. Sim. Mas eu prefiro a rua. Me vejo assim daqui a 10 anos. Vou estar com pouca experiência ainda, né? Mas me vejo assim. Vai estar novinho, né, Rian? Ainda vai estar novinho. Daqui a 10 anos vou estar com 36, 37. Aí, tá novinho ainda. Se pensar que o Caco Barcelos está com 72 e ainda está fazendo reportagem, né? Então, você ainda vai ter muito caminho pela frente. Tá online ainda. Ainda está online, né? Mas é bacana. É bacana que você falou, né, Rian? Porque uma das críticas que os jornalistas recebem hoje em dia é que o jornalista é preguiçoso, não quer ir para a rua, quer fazer reportagem, né, pelo computador. Então, é muito bacana você ter esse gosto, né, de estar na rua, que é a essência do jornalismo, né? Eu prefiro ficar na rua, eu gosto de ficar na rua. Já fiquei, por exemplo, na reportagem do incêndio do Hospital Federal de Bom Sucesso, eu fui todos os dias para a rua, né, fazer esse incêndio. Ia uma repórter da manhã, eu ia na tarde. Eu ficava de 11 horas da manhã até 10 horas da noite sem comer. Então, são perrengues que a gente gosta, né? Que a gente aprende a gostar. Mas eu gosto de ficar na rua, ficar o dia inteiro na rua. Você entrevista as pessoas, você passa por diversas situações. A gente fala assim, a gente é muito hostilizado, mas a gente recebe muito carinho também na rua. Muitas pessoas gostam, né, admiram a gente e reconhecem a rádio, o microfone. Então, é legal. A rua é bem legal e eu gosto muito de ficar na rua, principalmente. Na redação também. Na redação acaba que a gente produz muito mais do que na rua. E quando você sai para fazer uma pauta, quem fica na redação normalmente faz 3, entendeu? 3, 4. Mas eu gosto, sim, de ir para a rua realmente fazer matéria na rua. É prioridade. Legal, bacana. Isso é bacana.
E aí, galera, estamos chegando à reta final. Mais alguma perguntinha para o Rian? Aproveitem. A Priscila falou que a Leda já ia tirar meio ponto pela colocação aí sobre o Vasco. Falou que tá ruim de cobrir o Vasco hoje em dia. Eu tenho certeza que ela concorda comigo. Ela sofre tanto quanto eu. E aí, galera, mais alguma perguntinha final? Mais alguma coisa para fechar? E aí, Rian, enquanto o pessoal coloca aqui as perguntas finais, assim, qual o recadinho que você tem para a galera, né? Pela pouca experiência que você tem, mas já é alguma, né? O que você tem aí para dizer para essa galera que está aí se formando? Se formando não, né? A maioria que ainda está na metade da graduação. Mas o que você tem aí de recadinho final? Acreditar, Lu, Paula, acreditar até o fim. É muito... Se eu contar assim a minha história, muita gente não acredita. Eu trabalhava em uma outra empresa, ganhava relativamente, entre aspas, bem, solteiro. Eu ficava tranquilo com o que eu ganhava. E aí eu contei muito com a ajuda do meu pai, que está aqui, está escondido. Esse Rogério que está na live é o meu pai. Esse Rogério convidado! Ele assiste todas as minhas lives. Assim. Tem o Rogério convidado, que eu olhei. Quem é o Rogério? Eu também. Assim, será que é... que o Rian entrou com... Às vezes entra com o login de outra pessoa, né? Mas aí depois entrou o Rian, falei, tem um Rogério aí escondido. Meu pai e minha mãe sempre assistem as minhas lives escondidas. E aí eu contei muito com a ajuda deles também, porque o estágio, assim, financeiramente não é dos melhores. Sim. Mas eles sempre me incentivaram bastante a continuar. Algumas vezes eu pensei, acho que eu não quero mais. Vou procurar alguma coisa que me pague melhor, que seja melhor fora do jornalismo, mas me fizeram acreditar. Assim, acreditei. Muita gente não sabe, eu moro na favela até hoje, nasci aqui na favela, meus pais são nascidos e criados na favela também aqui no Rio Comprido. Então, assim, é correr atrás, é acreditar, vai dar certo, tentar pensar sempre positivo. Muitas vezes eu pequei por isso, por achar que não ia dar certo, não, acho que não vai. Mas sempre tive a presença deles, toda a minha família, na verdade, que é muito unida do meu lado, assim, para acreditar que vai dar certo. Às vezes a gente se vê tão distante das coisas que a gente nem imagina que a gente está, às vezes, até perto delas, entendeu? E numa simples aula com o Rafael, eu acabei me tornando estagiário da rádio, entendeu? Então, vale a pena acreditar, é um meio que todas as pessoas praticamente se conhecem, parece até cidade pequena, o jornalismo é uma cidade pequena, né? Todo mundo se conhece. O chefe daqui conhece o chefe dali, o repórter daqui conhece o repórter dali, e você vai trocando experiência, contato, convivência na rua com outras pessoas de outras emissoras também. Então, assim, o recado que eu tenho para dar é acreditar que é possível. As emissoras estão sempre contratando, não tem, emissora grande, nunca vou chegar lá. Eu imaginava isso, mas, assim, graças a Deus eu consegui chegar e estou correndo atrás aí para crescer cada vez mais profissionalmente. Então, não deixem de focar na faculdade, não façam como eu. Eu confesso, como a Luciana falou, que o Rian era turista na minha turma, gente. De vez em quando também na minha. Eu via dando bronca. Ô, Rian! Sabe o que eu fiquei pensando, Rian? Agora você vai contar os bastidores. Porque a última meu pai na live ainda, que beleza. O seu Rogério vai puxar a sua orelha. A sua sorte, Rian, é que você conseguiu chegar lá, porque senão ele ia puxar a sua orelha agora. Mas eu fiquei pensando, sabe o que, Rian? A última disciplina que ele fez comigo, gente, foi redação jornalística para novas mídias ou mídia impressa, eu não me lembro. Uma sala enorme lá no Rio Comprido. Mídia impressa, não foi? Uma sala enorme, gente, lá no Rio Comprido, aquelas turmas de mais de 60 alunos, 70, né, Rian? E aí eu fiquei pensando esses dias, Rian, você não foi reprovado por falta, porque eu reprovo por falta, né? Então você faltava, mas não faltava tanto, né? Eu acho que você que não me via. Olha isso, gente, olha isso. Você deve ter ficado na cota das 5 faltas ali, ó, na cota. Fiquei. Deve ter ficado. Gente, mas aí chegava na hora da prova e ele arrasava. Rian sempre escreveu muito bem, sempre fez prova. O recado que eu dou é isso, galera. Não perde o foco assim da faculdade, que é muito importante. As empresas exigem, sim, faculdade. Você, por exemplo, para ser estagiário lá na rádio, você precisa estar cursando faculdade de jornalismo, independente de faculdade. Pode ser pública, estadual, federal, particular.
da capital, de outro município, eles não ligam para isso também na rádio, lá na Band News. Não tem nenhum tipo assim, vão contratar só a galera da UFRJ. A maioria, hoje em dia, dos estagiários da Unicarioca. Isso é maravilhoso, né, Rian? Funcionários também. E eles Aquela abrem espaço para todo mundo. Que era a Jéssica também, uma loirinha, também excelente aluna. É a Jéssica Santos. Ela está estagiando lá ainda. A morena é a Jéssica Marques. Ela está na TV. E a Jéssica Santos fica na rádio, estagiária da rádio, faz o jornal na hora do Rodolfo. Excelente. Então o recado é isso. É acreditar sempre, não desfocar da faculdade, porque assim, depois que eu comecei a rotina lá na rádio, até por cansaço mesmo, que puxa bastante, eu acabei desfocando da faculdade realmente. Não foquei como deveria. Mas consegui concluir a faculdade, foi suor, com muita dificuldade, principalmente do meu pai aqui. Ele sempre trabalhou vendendo livro para sustentar todos os filhos, mas conseguimos. Foi difícil, mas a gente consegue. Então, é isso, é acreditar, persistir. Não é fácil, não é tranquilo, é difícil, é cansativo, é puxado. Mas, assim, para quem gosta, é a realização. Né? Eu chego em casa, às vezes, que eu almoço, tomo banho e ninguém mais me vê. Eu entro no quarto e durmo até o dia seguinte. Por cansaço mesmo, né? Tem dia que eu chego aqui da Band 3h30 da tarde e vou acordar no dia seguinte só para ir trabalhar de novo. Porque é muito cansativo, mas assim, vale a pena acreditar, porque é legal para quem gosta. É muito legal a gente ouvir histórias das pessoas também, da gente fazer parte da história de muitas pessoas, e a gente tem como filosofia lá dar prioridade total aos ouvintes. E a Jéssica Santos, que você usou como exemplo aí, uma vez ela, com a força que a rádio tem, ajudou uma pessoa, uma mulher que precisava de uma cirurgia urgente, que era risco de vida, e a Jéssica conseguiu, se não me engano, com o INCA, a pessoa fez essa cirurgia, e aí a Jéssica recebeu, na semana seguinte, a cirurgia, um buquê de flores com o recado dessa mulher. Ela botou assim: obrigado por salvar minha vida, eu sempre vou lembrar de você. Então, a gente poder fazer esse tipo de coisa pelas pessoas, a gente não tem noção. Tem muito isso, né? A rádio tem muito isso. A gente não tem a noção quantas pessoas estão ouvindo a gente, quantas pessoas conhecem a gente, e nem também o quanto a gente consegue assim mudar a vida das pessoas. Às vezes com um simples e-mail. Sei lá, tal pessoa está precisando disso, conseguem ajudar? Sim. Liga, o órgão faz contato com a pessoa e, enfim, a gratidão é eterna. Então é muito legal. A gente conta muita história ruim também, porque a gente está no Rio de Janeiro, tem muita coisa de errado acontecendo, mas também a gente tenta sempre dar espaço para as coisas boas. E isso é bom, dá um alívio, às vezes, fazer um certo tipo de matéria assim, mais legal. Mas, infelizmente, eu não tenho tanto espaço, porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Rapidinho, Paula, só para eu concluir aqui rapidinho. E a sua própria história, né, Rian? Olha que coisa bonita, né, gente, o depoimento do Rian. E parabéns aí para o seu Rogério, que deve estar aí orgulhosíssimo. O pessoal tá mexendo aqui comigo, Rian, estão dizendo que eu estou te expondo. Mas não, gente, na verdade eu estou dizendo o seguinte: ele faltava porque eu sabia que ele fazia estágio. Mas ele estudava por conta própria, que eu falava assim: gente, esse menino não vem na minha aula, mas tira 10 na prova. Ele corria atrás, tá, galera? Não tem problema, não. Tá bom, realmente é verdade mesmo, e eu falava isso com os professores. Realmente eu desfoquei, como eu estou falando aqui, eu não teria por que esconder, eu falar, nossa, eu ia em todas as aulas. Estaria mentindo, realmente eu faltei bastante, principalmente depois que eu entrei para o estágio. Porque... É difícil, a gente sabe. O povo se animou, né? Na hora que a gente está encerrando, o povo se anima. Tem um monte de pergunta. Vai lá, Paula. Tem a da Larissa. Tem a Larissa. Tem algum jornalista que te inspira? Tem vários. Assim, eu vou usar um exemplo aí que está recente, Pedro Figueiredo. Que, quando eu estagiário, eu via pela televisão, e hoje em dia eu divido pauta com ele. Né? Sento com ele, converso com ele, é super simpático, gente boa, enfim. Tenho ele como inspiração assim, na reportagem, até pela idade. Eu tenho idade parecida com a dele, bem próximo. Então, tirando os nomes consagrados, Caco Barcelos, enfim, puxando mais para a nova geração, o Pedro Figueiredo acho que é um cara que vai muito longe ainda, eu tenho certeza disso. Também acho.
a Larissa também perguntando sobre o processo seletivo, né, lá na Band. A Larissa tá que tá. Larissa, Larissa, isso danada, Larissa. A Larissa tem que ser a convidada da semana que vem, né? Eu não sei se é certo ou errado. A gente não sabe se é orientanda da Paula ou não. Tá certíssima, Larissa. Tem que tirar proveito do papo sobre jornalismo. Pode perguntar, galera. O Pedro Henrique, se não escolhesse trabalhar em rádio, qual outro meio de comunicação você gostaria de trabalhar no jornalismo? TV. TV. Eu nunca me imaginei trabalhando em rádio, não, galera. Nunca foi assim, eu vou para rádio. Foi algo que caiu assim no meu colo, graças a Deus, e que eu aproveitei a oportunidade. Porque eu nunca me imaginei trabalhando com rádio, com voz, nada disso. Mas, assim, eu gostei muito. Realmente, rádio é um vício. A gente que faz rádio, e quem gosta também de rádio, vê que realmente é um vício, passa a ser um parceiro na tua vida. Eu não sou, por incrível que pareça, não sou de ouvir muita rádio. Quando ouço, assim, é mais de música, né? Mas rádio de notícia, por já ficar o dia inteiro na rádio, ouvindo a própria rádio, tem horas que preciso ouvir outra coisa, porque senão parece que eu a gente fica ali. 24 horas por dia. É verdade, a gente fica, né? Se Mas deixar. E a gente fica muito ligado assim na programação, a gente dá muito espaço lá para os ouvintes, então a gente tem que estar ligado nas matérias que a gente está fazendo, mas também no telefone da redação que está tocando, porque o ouvinte quer tirar uma dúvida sobre o que está no ar agora. Às vezes, nem sempre você consegue estar prestando atenção no que o outro repórter ou comentarista está falando, mas você tem que estar sempre um pouco ligado também na programação. A gente fica com o rádio ligado lá na Band News FM, na redação, para ouvir o que está acontecendo na redação, mas também dentro dos estúdios lá que as pessoas estão falando. Então, realmente, rádio é um vício, cara. Quem faz, quem gosta de ouvir, enfim, é muito legal. E hoje em dia você poder ver os bastidores assim de uma rádio, as pessoas se comportando, como os repórteres. Às vezes o repórter está conversando sobre nada, sobre alguma coisa da vida mesmo, e a notícia está lá rolando, há uma matéria, enfim, outro repórter falando com o microfone da rua, e o microfone da rádio está fechado. Então é legal assim, abrir um pouco a redação para as pessoas que não têm noção. E conhecer também a gente, né? Porque a rádio você sempre ouve a voz, ouve o nome da pessoa, mas você não sabe como realmente a pessoa é, assim, de fisionomia. Então, é legal esse espaço. A gente recebe ouvintes lá da rádio também. Agora parou por causa da pandemia, mas os ouvintes iam lá, levam um bolo, levam um presente, levam tudo como forma de carinho, de retribuição. Na minha época, na época da Paula, né, Paula, que não existia internet, a gente ficava ouvindo só a voz dos locutores, né, Paula? E a gente ficava imaginando, né? Aí, quando vazava a foto, era aquela decepção, né? Imaginava que era um lindo, não sei o quê, aquele homem feio. Que doía, ô dó no coração. Hoje em dia vocês não correm risco, né? Porque tem as mídias sociais aí para vocês verem, né? A foto, a imagem, né? O vídeo. Essa imagem corresponde à voz, né? A voz, é verdade. É tudo com imagem. Exatamente. Rian, a Larissa perguntou e a Josiana está reforçando. Quando é o processo seletivo para a Band? Já está querendo todo mundo ir para a Band, Rian? Sempre tem. Não tem assim um período que eles chamam, não. Se quiser mandar o meu currículo, Paula, o currículo para mim, no caso, Luciana, podem dar meu número aí no WhatsApp. Rian, tu é maluco, Rian. Não tem problema. Não tem... se você soubesse quantos ouvintes tem no meu telefone, de todas as regiões do Rio de Janeiro, mas tem jornalista que não gosta de dar, tem gente que não gosta de dar um número assim, mas acaba que eu faço fontes em vários lugares que as pessoas não têm, entendeu? Sim, morador de uma comunidade distante, que você acha que nunca vai acontecer algo lá, mas é lá que acontece. Exatamente. Entendeu? Então, tem muita gente que tem medo de deixar o telefone, de dar o telefone. Claro que eu não saio divulgando meu telefone por aí, mas tem muita gente que tem meu telefone. Então, se você quiser dar o meu WhatsApp para as pessoas mandarem currículo, ou então eu envio para você o e-mail para as pessoas enviarem currículo, porque sempre rola processo seletivo e, às vezes, inclusive, essa menina agora está precisando de estagiário. Aí, gente! Olha aí, gente! Esse convite do Rian aqui não foi à toa, hein? Viu? Não, podem mandar, podem mandar para a Luciana, mandar para mim, enfim. A gente dá um jeito de chegar lá. Isso aí. Sorte para todo mundo.
Isso que você falou de dar o telefone, eu até ia te perguntar, porque isso é um pouco muito herança do Boechat, né, Rian? O Boechat era o número dele no ar. E tocava o telefone e ele atendia, né? Ele, oi, não sei o quê, peraí. É o Boechat mesmo, né? Ele falava assim, era muito... É verdade. Essa é a herança que ele deixou para a gente, assim, de tratar os ouvintes não como algo distante que está consumindo o nosso serviço. É tratar como população mesmo, como pessoas que precisam de ajuda ou que querem, às vezes querem um abraço, querem uma mensagem de apoio, um parabéns no ar. Então, não é tratar assim, eu sou da mídia grande, eu sou da Band, e são pessoas, e é a população. Não, são pessoas, são seres humanos que gostam do nosso trabalho, enfim, que ligam para a gente continua colocando ouvinte no ar. Se a gente vê, por exemplo, a pessoa está no meio de um tiroteio, pô, liga para ela, fala com ela, ou grava com ela. Isso é tão Boechat que já virou algo assim, concreto. Se acontecer alguma coisa na rua, por exemplo, a Luciana viu um assalto, eu tenho certeza que a Luciana vai mandar primeiro para a Band News, depois vai acionar a polícia. Não é o certo, galera. O certo é acionar a polícia. A gente ainda não prende ninguém. Mas os ouvintes fazem isso. Uma denúncia, um vazamento de água, não liga para a SEDAI, liga para a gente. E a gente tenta ajudar da melhor forma. A confiança que os ouvintes têm na Band News, né, Rian? Isso é muito bom da gente. Isso que você está falando. Foi uma credibilidade, né, que vocês construíram, né, ao longo, e que existe essa confiança mesmo, né? Todo mundo. Eu, uma vez, fui no Detran rapidinho e fui super maltratada lá no Detran, uma coisa horrorosa. Era uma época que eu ouvia a Band News todo dia. Eu ia trabalhar no centro de carro, então, conforme eu ia trabalhar, eu ia ouvindo a Band News. Então, tinha o telefone de vocês, tinha tudo. Eu liguei do Detran. Quem me atendeu foi o Carlos Briggs, né? Briggs. E ele botou no ar a minha notinha, assim, rapidinho, o assessor de comunicação do Detran me ligou. Funciona mesmo, é impressionante como funciona. Assim. E é um legado realmente deixado. Legado é uma determinação do Boechat, que tinha à época. Assim, não é tratar o ouvinte, aconteceu com ele, problema dele, não vale notícia. Muitas vezes a gente ajuda os ouvintes que nem vai pro ar, entendeu? Isso é algo que eu acho muito legal. Isso me faz, assim, reforça ainda mais a minha identificação com a rádio. Porque a gente não está ali só para gerar notícia, gerar conteúdo. A gente está ali para realmente ajudar. Como esse caso da Jéssica não foi pro ar, porque não precisou. Teve necessidade, não geraria uma notícia, mas ela conseguiu ajudar essa pessoa e realmente salvou a vida dela, a cirurgia de emergência que ela precisava. Então, a gente poder ajudar as pessoas, não esperando nada em troca, porque o que é muito difícil hoje em dia, é muito legal da rádio. Muitas coisas não vão ao ar, muitas coisas que acontecem ali nos bastidores, que a gente realmente ajuda e é legado do Boechat, uma determinação que ele tinha e que é mantida até hoje. Legal. Vamos lá, Paulinha, só para a gente encerrar, né? Porque senão a gente vai ficar aqui até 10 horas da noite. São os elogios que o pessoal está fazendo aqui pela atitude do Rian para estar aberto a receber os currículos, né? O pessoal a Larissa bombando, que gostou muito da experiência do Rian e quer ser igual a você quando crescer, Rian. Olha que lindo, olha que fofo. Só não falta aula, Larissa, pelo amor de Deus. Senão dia a conta chega, Larissa. Pois senão você qualquer dia é convidada aqui, Larissa, e a gente e a professora Luciana vão ser dedo duro também. Isso que eu queria falar, Paula, só para fechar. Vocês estão vendo como a gente não esquece os alunos? A gente conhece cada umzinho. Eu sabia qual era a última disciplina que o Rian tinha feito comigo, qual era a sala. Sabia que ele faltava às aulas, que ele estava enrolado lá na Band News, viu, seu Rogério? Ele não faltava para ficar de vida boa, não, porque ele estava trabalhando muito. A gente conhece cada um de vocês, gente. Está pensando o quê, né, Paula? Isso fica pro resto da vida. Pois é, isso o Rogério está sabendo, que a gente também tomava conta do filho dele lá na universidade. Quando vocês vão estar, daqui a 20 anos, vocês vão estar lá na televisão, a gente vai falar assim, tá vendo esse daí, ó? Foi meu aluno. Eu e Paula, gagazinha, né, Paula? Já velhinha. Espero que você esqueça que eu faltava aula. Até lá. Esse era um ótimo aluno, mas faltava, que era um problema. O Rian já, né? Já com mais idade, a gente então mais velhinha, né? Esse menino! Aquela vovó fazendo fofoca. Calma. Ótimo repórter, tá vendo?
bom, manda bem, bonitinho, mas olha, faltava, que era uma coisa. Ai, meu Deus. Ai, gente. Papo jornalístico, papo sobre jornalismo também. A gente fica com a barriga doendo, tanto rir, viu, Rian? A Juliana está dizendo aqui. A Juliana falou o seguinte, Rian, se a Band um dia fizer tipo um arquivo confidencial, vão chamar as professoras. Eu e Paula, e a gente vai falar das faltas do Rian. Eu peço demissão na hora. Não, a gente não vai falar, não. A gente só falou aqui que a gente está... A gente aqui está em família, está em casa, só por isso que a gente falou aqui, gente. Essas coisas ficam nos bastidores, né, Rian? Com certeza, ainda bem. Rian, meu querido, muito obrigada, Rian, pela sua presença. Isso, eu que agradeço. O seu papo com os alunos, né? A sua abertura para dar esse apoio para eles, de abrir, né? As suas experiências, né? Aquilo que você passou, né? Todo esse período. Muito obrigada. Isso, eu que agradeço vocês. Fiquei muito feliz quando eu recebi a mensagem da professora Luciana lá no LinkedIn. É uma outra dica, galera. LinkedIn é muito importante, é muito bom. Você faz contatos, a galera passa a ver o seu trabalho ainda mais, de uma forma assim, mais formal, né? Então, fiquei muito feliz quando vi o convite. Aconteceu quase um mês atrás, né, Lu? Esse convite. A gente marcou já de imediato para hoje. E foi uma conversa muito legal. Então, agradeço aí pelo convite, poder estar contando um pouquinho da minha história para todo mundo. Incentivar vocês também, porque é difícil, mas é possível. Assim como eu estou numa emissora, todos vocês podem chegar e vão chegar, eu tenho certeza. E como outras pessoas estão na Globo, ou na Record, no SBT, enfim, independente de emissora, todos nós podemos chegar lá. Eu vejo realmente que o jornalismo está cada vez mais aberto a receber pessoas de diferentes regiões, diferentes culturas, enfim. O preconceito realmente está, graças a Deus, diminuindo cada vez mais. Então, vamos para cima, vamos acreditar, vai dar certo. Eu agradeço imensamente aí a vocês pelo convite, por ter participado aqui. Espero um novo convite aí. Obrigada, Rian. Foi ótimo, foi maravilhoso. Está todo mundo aqui dizendo muito bom. Parabéns pela sua humildade em contar sua experiência, compartilhar a sua vida aí com a gente, viu? Tá vendo, seu Rogério? Não é só faltar aula, não. Obrigada, Rian. Muito sucesso para você. Agradecer ao seu pai também, a presença dele, que é muito bom a gente ver que os pais, né, estão ali, torcem por você, né, torcem pelos alunos, torcem pelo progresso profissional. Parabéns, viu, seu Rogério? Desde o início, ele, minha mãe, meus irmãos, a minha família, graças a Deus, é muito unida e eu sempre tive apoio de todos eles. Eu tenho certeza que se não fosse por eles, dificilmente estaria onde estou hoje. Esse apoio é fundamental, né? Fundamental. Tchau, Rian. Até a próxima. Sucesso, viu? Amanhã estou ouvindo o Rian lá na Band News, galera. 90.3. Isso aí. Tchau, gente. Obrigada aí pela participação, viu, Obrigada, gente? Tchau, galera. Lindo, foi lindo. Foi lindo. Vou encerrar aqui. Até a próxima.